Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A comunidade intermunicipal anunciou que o Tribunal de Contas deu o aval para a concessão do transporte público rodoviário na região de Coimbra, no Portugal. A Busway, empresa israelita, foi vencedora da concorrência público internacional e será responsável pela operação nos próximos 5 anos, com possibilidade de extensão por mais 2 anos. O contrato, no valor de aproximadamente 40 milhões de euros, quase 250 milhões de reais, abrange 3 lotes de transportes rodoviários. Segundo Jorge Brito, secretário executivo da CIMRS, o processo de transição dos 6 operadores atuais para a Busway começou em 1º de março e a expectativa é que seja finalizada até o verão. A concessão atenderá uma população de cerca de 430 mil habitantes na região de Coimbra, sub-região portuguesa localizada no centro-oeste do país. É a maior comunidade intermunicipal de Portugal, com 19 municípios e 4.333 km² de área. A Agência de Regulação e Controle do Serviço de Transporte Público do Pará concedeu certificados à primeira turma do curso de capacitação em operação de ônibus elétricos E-Bus, realizado pela Eletra Industrial em conjunto com a Artran. A entrega ocorreu nesta última sexta-feira, dia 28 de fevereiro. Os servidores agora possuem a capacidade de operar os ônibus elétricos que foram adquiridos pelo governo do estado para a fase inicial do BRT metropolitano. Os veículos são Caio, Eletra, Mercedes-Benz, WEG e fazem parte do lote total de 40 unidades. O sistema terá 265 coletivos entre diesel e elétricos. Cláudio Conde, da Artran, explicou que a capacitação surgiu da necessidade de ter profissionais habilitados para operar e manter os veículos, garantindo a segurança. Ele ressaltou que os veículos elétricos têm procedimentos diferentes dos modelos a combustão, exigindo qualificação específica. O curso abordou a base dos equipamentos e o histórico operacional dos ônibus elétricos em outras localidades, acelerando o aprendizado e evitando erros. Os ônibus elétricos oferecem tecnologia sustentável com zero emissão de poluentes, ar-condicionado, Wi-Fi e USB para carregar celulares. Já foram entregues 10 veículos de um total de 40 para o sistema BRT metropolitano. Cada ônibus possui 12,1 metros de comprimento, capacidade para 75 passageiros e um cadeirante, com autonomia de até 250 km. Assim, de acordo com o prometido pelo consórcio Fabril, Caio, Eletra, Mercedes-Benz, WEG, levando em conta esta autonomia, saindo de Marituba até o terminal São Brás, em Belém, cada ônibus, em média, poderá fazer 16 viagens por carga. O projeto do sistema de transporte metropolitano integrará os terminais de Belém com outros municípios, permitindo o uso de um único bilhete. A Sambaíba Transportes Urbanos, que opera na zona norte da capital paulista, confirmou de forma oficial que vai realizar testes com um novo modelo de ônibus elétrico articulado que vai ser habilitado para a cidade de São Paulo. A companhia de transporte já prevê a compra de ao menos 70 unidades. Para isso, já iniciou as negociações com a fabricante chinesa. A Sambaíba vem apostado na diversificação de marcas de fabricantes e tecnologias. O veículo de 18,7 metros de comprimento tem capacidade para cerca de 130 pessoas, conta com piso baixo total, sem degraus em nenhuma das portas. A produção na China é pela empresa Higger, que anunciou que nos próximos dias vai definir onde vai ser implantada uma planta no Brasil. A maior probabilidade é de que a unidade que inicialmente vai montar os veículos que virão da China e depois ampliar a nacionalização seja no estado de São Paulo, mas o Rio de Janeiro também negocia. Segundo a Higger, apesar de ser feita na China, a versão foi desenvolvida pelo mercado brasileiro, podendo ser exportada para outros países da América Latina, sendo denominada de Azure A18BR. O modelo conta com ar-condicionado, segue as especificações exigidas pela Prefeitura de São Paulo, possui entradas USB para carregamento de celulares, inclusive nos balaústres para quem viaja em pé, e a promessa da fabricante é que as baterias tenham autonomia de 270 km, em média, com uma única carga.
A TEVx Giger anunciou no último dia 26 de fevereiro uma série de novidades em ônibus elétricos em atendimento de mercado. A marca chinesa apresentou o Centro Técnico de Distribuição na capital paulista, que fica na Avenida Comendador Alberto Dias, na Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo. O local é para atender compradores, frotistas, gestores públicos com vista ao mercado de venda e também à assistência do pós-venda, e foi escolhido por ser de acesso por vias como as marginais e rodovias do Castelo Branco e Bandeirantes. A marca também apresentou a linha de produtos com novidades como o Fencer, um ônibus com acabamento de maior padrão voltado para segmento como transporte intermunicipal e de maior distância. O modelo tem 12,9 metros de comprimento e autonomia de 300 km de bateria, de acordo com a promessa da Giger. O modelo ainda conta com piso baixo total e sistema de ajoelhamento. A TEVx Giger anunciou também que o modelo articulado de 18 metros nas próximas semanas deve conseguir a aprovação final da SP-Trans para o sistema da capital paulista. O segmento de articulado de 18 metros na cidade de São Paulo é considerado uma das lacunas de produtos. A versão padrão de 13 metros deve ter aprovação em março, segundo a marca, e o modelo micrão de 9 metros, considerado outra lacuna, vai passar por ajuste de configuração interna para começar o processo de validação pela SP-Trans. A cidade de Turim está introduzindo uma frota de 22 micro-ônibus elétricos da fabricante IndyCar EB6. Os veículos são implementados nas linhas Star, operadas pela empresa municipal GTT Turim, Grupo Turinense Transporte. Os novos ônibus circularão na linha Star 1 a partir do dia 5 de março e na linha Star 2 até o final de maio, que será reativada com uma rota otimizada para integração com estacionamentos adicionais. As linhas Star foram concebidas como uma alternativa eficiente e sustentável ao uso de carros particulares, tornando os deslocamentos urbanos mais fáceis e acessíveis. Os micro-ônibus com 5,9 metros de comprimento são modelos Blue Bus com uma nova marca da IndyCar. A IndyCar é fabricante de carrocerias para micro-ônibus para o transporte de passageiros no mercado italiano e espanhol. Já a Blue Bus é uma das principais fabricantes de ônibus 100% elétricos da França. Com capacidade para transportar até 33 passageiros e autonomia de mais de 200 km, os EB6 estão equipados com tecnologia avançada, incluindo espelhos eletrônicos, câmeras de alta definição e sistemas GSR para controle de velocidade e avisos de saída de faixa. A introdução desta frota faz parte de uma reestruturação mais ampla das linhas de ônibus Star de Turim. A expansão do serviço inclui maior frequência, horários de funcionamento alargados e melhor conectividade com locais importantes. Serela Lancioni, diretora-geral da GTT e futura presidente europeia da UITP, destaca a importância desta iniciativa. A reorganização das linhas Star e a integração progressiva com a Rubis de intercâmbio representam uma evolução estrutural da rede de transporte público local. Para o CEO da IndyCar, Gael Queralt, o papel do modelo elétrico EB6 como uma solução de referência para a sustentabilidade da Itália contribui para os objetivos de eletrificação na frota de micro-ônibus. A BYD da Índia recebeu um novo pedido da Olectra Greentech Limited, a OGL, para 2.325 chassis de ônibus elétricos. O pedido inclui os modelos K9, C9 e K7. Estes novos pedidos demonstram uma colaboração forte entre as duas empresas. A Olectra e a BYD são parceiras de longa data na fabricação e manutenção de ônibus elétricos na Índia. As duas empresas colaboram para desenvolver, pesquisar e projetar ônibus elétricos no país. A BYD Índia também garantiu um pedido adicional para 50 chassis K7 e 275 chassis K9, que complementam as 750 unidades pedidas em agosto de 2024. No dia 31 de janeiro de 2025, um total de 2.330 ônibus equipados com chassis de ônibus elétricos BYD já estavam operando em 35 cidades em toda a Índia, representando uma participação de mercado de 24%. Implantações incluem o ônibus urbano K9 de 12 metros, operando pela
Telangana State Road Transport Corporation e o ônibus turístico intermunicipal C9 com a Kerala State Road Transport Corporation. Zhang Ji, vice-presidente-geral da divisão de vendas automotivas da BYD na Ásia-Pacífico, enfatiza que a colaboração entre a BYD Índia e a OGL já dura mais de uma década. Ele também ressalta o crescimento contínuo dos veículos comerciais da BYD Índia e a confiança no mercado na qualidade do produto, inovação tecnológica e capacidade de serviço da BYD. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Na madrugada desta terça-feira, dia 4 de fevereiro, um homem de 35 anos furtou um ônibus no terminal do bairro Capela, em Vinhedo. A CCM, Guarda Civil Municipal, informou que o suspeito aproveitou enquanto o motorista foi ao banheiro para embarcar no coletivo. As viaturas perseguiram o veículo pela Avenida Independência, na contramão, até a Avenida 11 de Agosto. Após efetuarem um bloqueio, as autoridades prenderam o rapaz em flagrante por furto. A perseguição se estendeu até a divisa entre os municípios de Vinhedo e Valinhos, na marginal da rodovia Anhanguera. O caso aconteceu nesta terça-feira, dia 4 de março. Um motorista de um ônibus do transporte coletivo de Jundiaí, em São Paulo, morreu após sofrer um mal súbito enquanto conduzia o veículo. O acidente aconteceu na tarde do último dia 28 de fevereiro no bairro Colônia. O ônibus da linha 957, terminal Colônia ao terminal Hortolândia, seguia em direção ao bairro quando o motorista passou mal e perdeu o controle da direção, atingindo a parede de uma loja de motos. Cerca de 10 passageiros ficaram feridos e foram socorridos pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros. O estado de saúde dos passageiros não foi informado. Agentes de trânsito e fiscais do transporte foram ao local para acompanhar a situação e coordenar o trânsito. A Prefeitura de Jundiaí lamentou o ocorrido e manifestou solidariedade à família do motorista e aos passageiros feridos. Um ônibus da Guanabara colidiu com um poste em Balneário Camboriú após o motorista sofrer um mal súbito. O incidente ocorreu quando o motorista de 58 anos relatou ter sentido cólicas de tontura e perdendo a consciência antes de conseguir parar o veículo. Apesar do impacto, nenhum passageiro ou trabalhador a bordo se feriu. O motorista também saiu ileso, mas foi encaminhado à unidade de pronto atendimento para avaliação médica. O acidente causou danos significativos ao ônibus e destruiu completamente o poste. A polícia militar assumiu a ocorrência no local. A empresa Guanabara informou que o motorista relatou um mal súbito na saída da rodoviária de Balneário Camboriú, o que ocasionou a saída da pista. Os passageiros foram realocados em outro ônibus para continuar a viagem. Um acidente envolvendo um ônibus de turismo e um carro de passeio interditou a BR-262 no quilômetro 72 em Victor Hugo, distrito da cidade de Marechal Floriano, no interior do Espírito Santo. O acidente ocorreu por volta das 5h50 da manhã e deixou pelo menos 8 pessoas feridas. Imagens mostram o ônibus fora da pista, com a frente bastante danificada, no sentido Belo Horizonte a Vitória. Um carro de passeio também estava fora da pista, no sentido oposto. Pessoas que estavam pelo local prestaram os primeiros socorros aos passageiros do carro. Por volta de 9 horas da manhã, o trânsito de veículos começou a fluir após o atendimento das vítimas. Apesar da chuva, no momento do acidente, as causas ainda estão sendo investigadas. Por volta de 8h50, o trânsito começou a fluir após o atendimento às vítimas. Na manhã deste último sábado, dia 1º de março, primeiro dia do carnaval, um acidente envolvendo um ônibus da aviação Águia Branca e um Ford Fiesta deixou 2 pessoas feridas na BR-101 na Serra. A colisão aconteceu por volta de 6h10 da manhã, na altura do bairro Belvedere, no quilômetro 249, segundo informações da concessionária Eco 101. De acordo com a PRF, o motorista do Fiesta seguia no sentido Serra quando se deparou com um congestionamento. Para evitar uma batida na traseira de outro veículo, ele entrou na contramão e acabou colidindo frontalmente com o ônibus. Após o impacto, o Fiesta rodou na pista e atingiu lateralmente um Honda. As 2 vítimas eram ocupantes do Fiesta e foram socorridas para hospitais da região. Logo após o acidente, o tráfego no local foi controlado em sistema pare e siga, mas já foi normalizado. Imagens registradas no local mostram o Fiesta atravessado na pista sentido norte em direção a Linhares. Equipes do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento às vítimas.
O ônibus realizava o trajeto de Ponto Belo para Vitória e nenhum passageiro se feriu. Os ocupantes foram transferidos para outro veículo da empresa para seguir viagem. Um ônibus da Aviação 1001 invadiu uma padaria localizada na rodoviária de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, na tarde deste domingo, dia 2 de março. 3 pessoas ficaram feridas e precisaram ser atendidas pelo Corpo de Bombeiros. O veículo estava na área de desembarque quando derrubou uma barreira de contenção, invadiu o hall da rodoviária e atingiu a padaria. As vítimas, um homem de 39 anos e 2 mulheres de 37 e 61 anos, foram encaminhadas ao Hospital Municipal Raul Sertan. Em nota, a Aviação 1001 disse que está à disposição para esclarecer os fatos e que conta com representantes no local. Na manhã desta segunda-feira, dia 3 de março, um ônibus da empresa Guanabara causou um acidente no terminal rodoviário de São Luís, no Maranhão, ao invadir o saguão de embarque e desembarque. O veículo, que fazia o trecho de São Luís a Timon, às 9 horas da manhã, colidiu com uma mureta de proteção localizada na área próxima ao desembarque de passageiros. Não houve registro de feridos no local. A ocorrência resultou apenas em danos morais. A rodovia Presidente Dutra acabou ficando interditada em 2 sentidos na tarde desta segunda-feira, dia 3 de março, devido a um incêndio de grandes proporções envolvendo um caminhão-tanque na altura do Jardim América, na zona norte do Rio de Janeiro. O veículo transportava enxofre e tombou em frente a uma unidade da Polícia Rodoviária Federal. Apesar das cenas surpreendentes, não houve feridos no local, segundo o Corpo de Bombeiros. Autoridades tiveram que orientar os motoristas a utilizarem linha vermelha como alternativa. Um ônibus articulado da empresa Aviação Metrópole Paulista pegou fogo nesta segunda-feira, dia 3 de março. O incidente ocorreu nas proximidades da entrada do terminal de ônibus da estação Metrô Carrão, na Radial Leste. Para o combate às chamas, parte da via foi interditada. Os bombeiros foram acionados, conseguiram controlar o fogo, mas não há tempo de evitar grandes danos ao coletivo. Ninguém ficou ferido e as causas serão apuradas. Em nota, a SP Trans informou que o ônibus atendia a linha 4313 10, terminal Cidade Tiradentes, ao terminal Parque Dom Pedro II. Na tarde desta segunda-feira, um ônibus rodoviário da Aviação Pássaro Verde pegou fogo em uma garagem da empresa, no bairro Cachoeirinha, localizado na zona nordeste de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo se alastrou pela parte traseira do coletivo. Felizmente, ninguém se feriu. Os oficiais foram acionados por volta das 4h30 da tarde e, quando chegaram no local, efetuaram um processo de rescaldo. As primeiras chamas foram combatidas por funcionários da Aviação Pássaro Verde. As autoridades seguem investigando as causas do incêndio. Imagens de monitoramento interno de um ônibus urbano da empresa Transwolf, na zona sul da capital paulista, mostram o desespero do motorista e dos passageiros ao ouvirem dentro do veículo barulhos de disparos de tiros. Um homem foi assassinado dentro do coletivo. O equipamento de filmagem do ônibus marcava 3h49 da manhã desta terça-feira de carnaval, no dia 4 de março, quando ao menos 4 disparos foram registrados. O crime ocorreu no momento em que o ônibus passava perto do número 8109 na Avenida Senador Teotônio Vilela, região dos bairros Cidade Dutra e Parelheiros, no extremo sul da cidade de São Paulo. O coletivo prefixo 66.151 fazia a linha 609910, terminal Grajaú, a divisa de Embu-Guaçu. A viagem seguia normalmente. Logo após o barulho dos tiros, é possível perceber uma movimentação atípica no meio do ônibus e um homem caindo no corredor. O motorista ainda movimenta o veículo por um trecho, buzina em momentos depois para o ônibus. As pessoas descem sem saber ainda o que fazer. O atirador acabou escapando do local. O homem baleado foi identificado como Ramon Marcelino dos Anjos, que chegou a ser levado pelos bombeiros para o Hospital Geral do Grajaú, mas chegou já sem vida ao hospital. Segundo o relato do motorista, momentos depois do início do trajeto, 2 passageiros começaram a discutir. Após a primeira parada, um dos 2 passageiros que estaria na discussão efetuou 4 disparos, atingindo Ramon Marcelino. O motorista então parou o ônibus e, aproveitando-se da distração do indivíduo que efetuou os disparos, correu até a base da Polícia Militar para relatar o ocorrido. A SSP foi procurada e a SP Trans, gerenciadora das linhas do Sistema Municipal da capital paulista, porém ambas ainda não deram respostas sobre a ocorrência.
Na manhã desta segunda-feira, um acidente envolvendo um ônibus da linha circular da Saritu e uma motocicleta ocorreu na Avenida Selim José de Sales, no bairro Canaã, em Ipatinga, Minas Gerais. De acordo com relatos preliminares, o motociclista tentou realizar uma ultrapassagem pela direita e colidiu com um coletivo. Como resultado do impacto, o motorista ficou ferido e necessitou de atendimento médico. Equipes do SAMU foram rapidamente acionadas e prestaram socorro no local. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. As circunstâncias exatas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. Nesta terça-feira, dia 4 de março, durante a manhã, um homem morreu após a motocicleta em que estava colidir com um ônibus no município de Baixa Grande do Ribeiro, a aproximadamente 60 quilômetros de Teresina, no Piauí. De acordo com informações da polícia militar local, o acidente aconteceu por volta das 6 horas e 10 minutos da manhã, quando a moto, conduzida pela esposa da vítima, não conseguiu frear a tempo e bateu na lateral do ônibus que havia parado em um cruzamento. O homem, que estava na garupa, chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital Milton Reis, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. A condutora sofreu apenas ferimentos leves. Os passageiros do ônibus que seguiam para uma fazenda na região não se feriram. Ainda segundo a polícia militar, a motocicleta envolvida no acidente possuía registro de roubo e furto, o que deverá ser investigado pelas autoridades competentes. Depois do desembargador Azul Maniche, em segunda instância da Justiça Paulista, atender recursos da Águia Branca e do Grupo Comporte, nesta quinta-feira, dia 27 de fevereiro, e suspender a prorrogação de 180 dias do arrendamento para Suzantu de Santo André, em São Paulo, das 125 linhas do Grupo Itapemirim, o tema que já estava quente nos tribunais virou briga nesta sexta-feira, dia 28 de fevereiro. As empresas que ofereceram propostas para substituir a Suzantu não só exaltaram suas próprias ofertas, como tentaram desqualificar a das concorrentes. A Íntese Empreendimentos, do empresário Luiz Ferreira Maragon Macedo, dono da falida Frotanobre de Minas Gerais, que tinha oferecido no ano passado R$500 mil por mês por um grupo de 21 linhas nesta sexta-feira, dia 28 de fevereiro, elevou a oferta como um valor integral para R$300,50 mil, quantia a ser paga 15 dias após o primeiro mês de início de exploração de todas as 125 linhas. Entretanto, se levantaram no processo contra a proposta da Íntese, tanto da Aviação Águia Branca, que ofertou R$3,02 milhões por mês, e a Expresso União do Grupo Comporte, que ofereceu R$1.710 mil sobre a receita líquida, o que acaba sendo maior para o mês. Ambas empresas destacaram que a Íntese teve pedido de habilitação para a prestação do Serviço Regular de Transporte Coletivo Interestadual de Passageiros pela ANTT no dia 20 de fevereiro. Além disso, fiscaram que suas ofertas são de depósitos mensais e que o entendimento é que a oferta de Íntese foi o valor maior, mas pago somente uma vez. A Expresso União do Grupo Comporte também tenta convencer a Justiça que a proposta da Águia Branca pode ser menos vantajosa para os credores, uma vez que, dependendo da movimentação dos passageiros, os 5,01% sobre a receita líquida podem ultrapassar R$3,020 mil por mês, mas isso sendo uma das hipóteses apenas. A Suzantu, por sua vez, informou no mesmo incidente processual sobre o arrendamento que não concorda com a suspensão da prorrogação e que toma as medidas para reverter a decisão. Após um hiato de 5 anos, as linhas de transporte intermunicipal que ligam Cacaria à Seropédica foram restabelecidas, como informa a Prefeitura de Piraí, no Rio de Janeiro. A Aviação Cidade do Aço é a nova empresa responsável pelo transporte público municipal a partir deste sábado, dia 1º de março, substituindo a Itapetinga devido ao término do contrato emergencial. Para assegurar a continuidade do serviço, foi firmado um novo contrato emergencial, mantendo os horários e itinerários anteriores, mas com mais transparência e fiscalização. A Prefeitura terá acesso ao sistema de bilhetagem eletrônica e ao monitoramento por GPS. A Aviação Cidade do Aço disponibilizou uma frota nova e exclusiva para Piraí. A tarifa permanece em R$ 2,50 e os usuários de Vale Transporte poderão usar o cartão antigo até a portabilidade para o novo sistema. O acesso dos estudantes da rede pública também está garantido.
A iniciativa foi concretizada através de uma colaboração entre a Prefeitura de Piraí, a Secretaria Municipal de Ordem Pública e Mobilidade Urbana, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual de Transportes e o DETRO-RJ. Os horários de partida disponíveis são 5 da manhã, 7 da manhã, 9h15, 11h30 da manhã, 2 da tarde, 4h10 da tarde, 6h20 da tarde e 8h30 da noite com saída de Seropédica. Já com saídas de Cariacica, de Cacaria, os horários são os seguintes: 6 horas da manhã, 8h10, 10h25, meio-dia e 40, 3h05 da tarde, 5h20, 7h30 da noite e 9h30 da noite. No último dia 22 de fevereiro, a Aviação Cerro adquiriu novas unidades do G8 em comemoração aos 65 anos de história no transporte rodoviário. A Aviação Cerro adquiriu 4 unidades da linha G8 da Marco Polo, sendo 2 do modelo Paradiso 1200 e 2 do modelo Double Decker Paradiso G8 1800DD. Atualmente, 2 unidades já foram entregues e estão prontas para operar. Os novos ônibus são montados sobre o chassi Mercedes-Benz O500 RSD 2438/30 Euro 6, atendendo às normas ambientais Procon VIP8 Euro 6, vigentes desde 2023. O motor OM460LA de 12,8 litros proporciona 381 cavalos de potência e torque de 1.900 Nm, garantindo melhor desempenho e eficiência energética e reduzindo a emissão de poluentes. Os modelos Paradiso G8 1200 possuem configuração semileito com 42 poltronas reclináveis equipadas com descanso para pernas, tomadas USB individuais, suporte para bolsas, cintos de segurança e livros de leitura. O ambiente climatizado conta com dutos individuais de ar-condicionado, janelas panorâmicas com cortinas, piso amadeirado e itinerário eletrônico Illuminator em LED. Além disso, os passageiros podem usufruir de um banheiro pressurizado e geladeira. Já os veículos Double Decker são configurados com 60 poltronas, sendo 12 no piso inferior em categoria leito e 48 no piso superior em categoria semi-leito. Todas contam com centros de segurança de 3 pontos, cortinas de privacidade, suporte para bolsas e tomadas USB individuais. Os ônibus também oferecem ar-condicionado, banheiro pressurizado no piso inferior, porta-pacotes e geladeiras em ambos os pisos. A Autoaviação Jabu, integrante do consórcio Santa Cruz no sistema de transporte público do Rio de Janeiro, recebeu novos ônibus modelo Apache VIP5 fabricados pela Caio. A iniciativa visa aprimorar a qualidade do serviço oferecendo aos usuários da cidade, incorporando tecnologia de última geração e priorizando conforto, segurança e acessibilidade. Os novos ônibus são equipados com chassis OF1721 Bluetech 6 da Mercedes-Benz e contam com motor MB-OM 924LA, que entrega 208 cavalos de potência e 780 Nm de torque. A transmissão manual MBG96 de 6 marchas foi projetada para garantir um desempenho eficiente e econômico fundamental para a operação no transporte urbano de passageiros. Entre os destaques da nova frota está o sistema de ar-condicionado, que proporciona mais conforto térmico aos usuários, especialmente em dias de calor intenso. Com capacidade para 43 passageiros sentados e mais de 36 em pé, os ônibus contam com poltronas estofadas, garantindo uma viagem mais confortável. O design funcional do Apache VIP5 inclui 2 portas de acionamento pneumático com embarque dianteiro, agilizando o fluxo de passageiros. Outra conveniência inclui lixeiras, roletas, janelas corrediças, alças, pega-mão e um moderno sistema de campainha via wireless para reforçar a segurança dos passageiros e operadores. Os veículos contam com câmeras internas e externas de monitoramento, saídas de emergência e iluminação interna em LED, proporcionando um ambiente mais seguro e bem iluminado durante as viagens. A acessibilidade também foi uma prioridade na aquisição dos novos ônibus. Os veículos possuem elevador semiautomático da Foca na porta traseira, além de assentos reservados para passeios com deficiência, idosos e passageiros com mobilidade reduzida, garantindo inclusão para todos os usuários. Os novos VIP5 foram avistados na cidade de Seropédica, no Rio de Janeiro, cruzando a rodovia Presidente Dutra, a caminho do Rio de Janeiro neste sábado, dia 1º de março. A chegada dessa frota moderna reforça o compromisso da Aviação Jabu em oferecer um transporte público mais eficiente e qualificado, consolidando sua posição como referência no setor. E para finalizar, uma última notícia.
Na última sexta-feira, dia 28 de fevereiro, a Expresso Satélite Norte completou 29 anos de trajetória no transporte rodoviário de passageiros. Desde a sua fundação, em 1996, na cidade de Barra do Garças, no Mato Grosso, a empresa tem se destacado pela busca constante por qualidade, segurança e conforto para seus clientes. Começando uma frota modesta, mas com uma visão ousada, a Satélite Norte expandiu suas operações ao longo dos anos, conectando regiões do Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sul e Sudeste do Brasil. Sua evolução é marcada por investimentos em tecnologia, modernização de frota e aprimoramento da experiência dos passageiros. Com quase 3 décadas de dedicação ao transporte rodoviário, a Expresso Satélite Norte segue sua trajetória de crescimento e inovação, reafirmando seu compromisso em oferecer um serviço de qualidade, seguro e cada vez mais conectando as necessidades dos passageiros. E assim finalizamos esta edição de notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.